Vamos continuar a nossa leitura? 1 Samuel 11:12, Salmo 125, 2 Coríntios 4 e 5, o hino 156, a ovelha perdida. O bom pastor buscou-me lá longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus me amou, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse, em voz amante, achei-te, tu és meu, jamais senti tão grande amor, como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Sim, a ovelha dele sou, e com o seu amor, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder, cabal e graça salvadora. Protege-me do mal, o bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Obrigada, Senhor, pela restauração, pela redenção, pela graça, Pai, bondade e misericórdia na nossa vida. Obrigado pelo seu amor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 11:12, Salmo 125 e 2 Coríntios 4, 5. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabe de Gileade. Mas os habitantes de Jabe clamaram, faça um tratado conosco e os serviremos. Então Naás disse, está bem, mas só com uma condição, arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo o Israel. As autoridades de Jabe pediram, dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabe de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou, o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso. Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade com o seguinte aviso. Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram aos seus inimigos, amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com o seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e na hora mais quente do dia já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel, onde estão aqueles que perguntaram, por que Saul deveria nos governar? Tragam estes homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu, ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo, venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e numa cerimônia solene diante do Senhor proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. Então Samuel falou a todo Israel, fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder, desde minha juventude até hoje. Aqui estou, testemunho contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De que roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam, o Senhor nunca nos enganou nem nos oprimiu e nunca aceitou suborno.
Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou os seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor seu Deus, por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos às imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livraste de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor seu Deus já fosse seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês como fez a seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: Ore ao Senhor seu Deus em favor de seus servos, ou morreremos, pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para seu grande nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero, expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor, leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 4 e 5. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm este grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que hoje enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Sabemos que quando o nosso corpo terreno está tenda em que vivemos se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita por nós, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial como se fosse uma roupa nova. Porque de fato nós nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objeto é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Pai, que honra, Senhor, que privilégio. Muito obrigada, Pai, pela bondade, pela graça, pela honra, Pai, pelo privilégio de te representarmos nessa terra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis ao Senhor como o Senhor é fiel a nós. Que nós possamos ser constantes, Pai, perseverantes. E termos o Senhor à nossa frente, confiarmos, Pai, que o Senhor vai nos garantir vitória sobre toda a aflição que passarmos. Pai, vem sobre nós com refrigério, com a paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Que nós possamos, Senhor,
continuar perseverantes na fé e na palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.